Saudações tricolores do Brasil e de toda a terra. Somos do canal Somos Fluminense e aqui estamos para trazer conteúdos irreverentes e notícias que impactam o dia a dia do nosso Fluminense. Aqui já vai um primeiro desafio para você. Depois dessas saídas todas e chegadas, quero saber de você. Quais são os 8 jogadores que ainda sobram do nosso time de 2023, campeão da Libertadores? Não é para colar no Google, é para você colocar aqui nos comentários a lista dos 8, para ver quem é o melhor e quem está sabendo mais sobre o Fluminense nesse momento. O vídeo é falar um pouco sobre o impacto que o Lima teve no nosso time nesses últimos 4 anos, ou 3 anos e pouquinho. Então, após a negociação dele, a saída que ninguém ficou sabendo para o América do México, apesar que o América do México vem passando por uma reformulação pelo técnico brasileiro. Então levou o Rafael Veiga e agora está levando o Lima. E a gente não ficou sabendo dessa negociação e ela acabou acontecendo. Para muitos, Lima vai com Deus. Para outros, agora o pessoal fala, poxa, o Lima era importante para o time. E aqui eu sou do time que vai com Deus. Mas esse vai com Deus, ele é muito travestido de uma importância que ele teve para o time nesses últimos 4 anos. Apesar que na maior parte do tempo o Lima sempre me fez raiva por achar que o Lima jogando de costas seria mais eficiente para o Fluminense, porque para mim o Lima só joga para trás. Mas o Lima muitas vezes em momentos ruins do time, ele entrava e conseguia dar conta ali até na hora de substituir o Ganso, na hora de fazer uma lateral, na hora de fazer um volante, na hora de fazer um meia de saída de bola. Ele por si só é um jogador muito, muito mediano. Mas se você parar para pensar pelo que ele fez no Fluminense nesses últimos 4 anos, ele honrou a camisa. Mesmo criticado por todo mundo, inclusive por mim, ele estava lá trabalhando e não deixou a peteca cair. Passou por muitos momentos ruins, mas também foram vários treinadores diferentes de 2020 para cá e todos eles eram unânimes. Colocavam o Lima no time. Inclusive, eu torcia para que o Lima, quando trocava de treinador, fosse agora eles não vão usar mais o Lima. O que acontecia? Na primeira oportunidade que o Fluminense passava sufoco, colocava o Lima, aí o Lima ia lá, espetava uma bola, dava assistência, fazia um gol inesperado e até mesmo era o único que chutava no gol na época. E ele acabava se firmando em todos os outros treinadores. Pessoal, vamos relevar aqui. Se todos os treinadores que passaram pelo Fluminense colocaram o Lima de titular ou, eventualmente, viram o Lima como 13º, 14º jogador, é porque ele cumpriu uma função tática importante dentro do time. Porque craque ele não era, certo? Ele não desequilibrava jogo nenhum. Mas, taticamente, ele era muito aplicado. E aqui vai um agradecimento que talvez muitos possam achar injusto. Porque a gente tem o Arias, que foi o grande nome da Recopa Sul-Americana contra a LDU, fazendo os 2 gols do Fluminense no Maracanã e garantindo o título. Mas o Arias foi um dos protagonistas do time da Libertadores de 2023. E ali a gente colocava ele num bojo de grandes jogadores, Cano, Ganso, Marcelo, John Arias, Nino, que foram jogadores importantíssimos para a nossa maior conquista, a glória eterna. E também não posso esquecer do John Kennedy. Só que, uma vez que o Arias sai do Fluminense com promessas e promessas, que não, quando voltar eu volto para o Fluminense, papapá, ele cria um elo de esperança entre ele e o torcedor. Né? O torcedor cria expectativa. E aí, quando chegam as propostas, o torcedor pensa, cara, ele falou que volta para o Fluminense. Ele não vai quebrar o pacto que ele deixou quando saiu. Ele não vai abandonar o status de ídolo que ele tem no clube para poder se vender para um time rival. E aí, o que o Arias faz? Vai para o time rival. E aí ele cai toda aquela mística de que o Arias era um grande ídolo do Fluminense, entrando no grande hall dos traíras. E aqui eu posso citar o Arias, o Gerson, o Conca. Apesar do Conca ser um jogadoraço, eu considero ele um dos melhores que o Fluminense teve. Cara, o fato dele ter voltado e vestido a camisa do Flamengo, isso aí para mim é imperdoável. E aí, não é que ele não seja ídolo, mas eu acho que ele acaba ficando um pé abaixo, uma prateleira para baixo,
só por ter feito isso. Hoje em dia, pessoal, quando você tem identificação pelo clube, quando você é agradecido, você é bem tratado, você recebe bem, cara, você abrir mão de tudo isso por causa de coisas fúteis e tudo mais. Aí você fala, para você é fácil falar, né? Você não ganhou o dinheiro que ele tem. Tudo bem, eu tô aqui na minha função de torcedor e minha função é reclamar mesmo. Eu tô aqui para reclamar. Porque todos nós aqui que estamos conversando sobre esse assunto, como você lidaria numa situação onde você ia ganhar 30, 40% a mais no outro clube? Né? Você abriria a mão e ia pensar no Fluminense? Não sei. Isso é uma questão ética de cada um. Mas o ponto é, Lima demonstrou que é o operário do futebol e que ele vestiu e honrou a camisa do Fluminense até o último minuto. Não foi o Ronaldinho Gaúcho, mas deu tudo que podia dar dentro das suas limitações. E sai pela porta da frente do Fluminense, como o Keno saiu pela porta da frente, indo mal no último jogo. Então, pessoal, aqui a questão é, Lima, nós agradecemos tudo que você fez. E John Ares, segue seu caminho, porque aqui no Fluminense você não se cria mais. Jogou uma idolatria fora por dinheiro e por ser traíra, por não ter palavra, saísse do time como o Nino fez, não prometeu nada. Se tiver que voltar, voltou, se não tiver, tá tranquilo. Você prometeu, então você não está no hall dos grandes ídolos do Fluminense.